Está começando a Páscoa 5x5, aonde 5 pastores, em 5 minutos, falará sobre o tema da Páscoa. E eu fui escolhido para falar sobre a temática da profecia da vinda do Messias. Escolhemos como texto base o livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Aqui eu quero falar sobre o cordeiro. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, Deus colocou o homem em perfeição de comunhão para com ele. Mas através da tentação da serpente, que foi até a mulher e levou que ela comesse do fruto que estava no centro do jardim, trazendo a desobediência e o pecado de morte sobre o homem, sobre o primeiro homem, sobre a primeira família. A partir deste momento, foi dada uma sentença de morte no jardim do Éden. Mediante essa sentença de morte, todos nós sabemos que uma sentença dada, ela tem que ser cumprida. Mediante esse processo de condenação, da falta da comunhão do homem para com Deus, Deus estabeleceu um projeto de restauração desta comunhão. Aí Deus chama um homem chamado Abraão. Este homem sai de Ur dos Caldeus e através dele Deus cria uma grande nação. Gera o seu filho Isaque, Isaque gera Jacó e Jacó gera 12 tribos. Essas 12 tribos formam a nação de Israel. E dentro dessas 12 tribos tinha um chamado José. José vai para o Egito e ali a nação de Israel cresce. A nação de Israel prospera no Egito. Mas Faraó, com inveja daquela nação que prosperava, escravizou aquela nação. Foram 400 anos de escravidão. No último dia, na última noite no Egito, Deus mandou que aquele povo se reunisse em volta da mesa, numa comunhão, para passar a última noite no Egito, a última noite da escravidão, e tomasse um cordeiro perfeito, um cordeiro sem mancha, um cordeiro que fosse ali para ser imaculado. E o sangue daquele cordeiro teria que ser passado na porta, nos umbrais da porta, na madeira da porta, porque naquela noite viria um anjo da morte sobre o Egito. E a nação de Israel, o povo israelita, as famílias israelitas, passaram o sangue naquela porta. E ao passar o sangue, veio o espírito da morte. Ali simboliza a Páscoa. A palavra Páscoa, do original pechá, significa passar por cima, passar por fora. A casa que tinha a marca do cordeiro, do sangue do cordeiro, não tinha como o anjo da morte entrar. Esta profecia foi dada e esta profecia se cumpriu em Maria, quando o anjo se apresenta a Maria para nascer o Messias, para nascer o Filho de Deus. O anjo disse: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. E Maria estava gerando, não pelo fruto da carne nem do sangue, mas pelo Espírito Santo, o Filho de Deus, o Messias, a verdadeira Páscoa, aquele que veio não mais com sangue de animais, não mais com sangue de bodes, mas com o seu próprio sangue, cumprindo a profecia de Isaías, no capítulo 9, dizendo que Deus nos daria um filho, que um filho nasceria da Virgem, e esta profecia se cumpre em Jesus Cristo, quando ele vem e estabelece a vontade do Pai, vindo como aquele cordeiro do Egito, que já tipificava Jesus Cristo, imaculado, santo, sem pecado, sem mancha, sem nenhum defeito, para cumprir o ato profético que Deus tinha para nos dar, que era o seu Filho unigênito, colocando o que está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A profecia se cumpre e nós hoje louvamos a Deus pela verdadeira Páscoa que se chama Jesus Cristo. Que Jesus Cristo também possa ser a sua verdadeira Páscoa. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Este é o Páscoa 5x5, onde 5 pastores estarão falando sobre a Páscoa em 5 minutos. Eu gostaria de refletir acerca da passagem de Jesus por esse planeta. Aliás, a palavra Páscoa, no hebraico, Pessá, quer dizer passagem. Deus passou por nós,
fez deste mundo o cenário da sua glória. Em Atos capítulo 10, verso 38, diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Desde o dia em que Deus fincou os pés no chão deste mundo, a história sofreu uma guinada. Jesus veio nos mostrar a face humana do seu Pai. Você já parou para pensar que Deus respirou o nosso ar? Deus bebeu a nossa água? Deus experimentou os nossos temperos? Deus transitou por entre nós? Mas Ele o fez na condição de ser humano, tanto quanto você e eu. Dentro daquele peito batia um coração, como bate dentro do seu peito agora. E desde o dia em que Deus colocou seus pés aqui, Ele resgatou a sacralidade da criação. O cosmos nunca mais foi o mesmo. Ele atribuiu, através da sua encarnação, um novo significado a todo o universo. Os danos provocados pelo pecado, através da sua passagem por este mundo, foram revertidos. Mas ele precisou viver aqui a vida que nenhum de nós era capaz de viver, sem pecado. Por isso o texto diz que ele andou, ele passou fazendo bem. Ele nunca fez mal a uma única criatura, curou os enfermos, andou por cima das águas, não para dar uma demonstração de quão poderoso ele era, mas porque se compadeceu de quem poderia ser alvo de um naufrágio. Tudo o que Jesus fez, ele fez movido por amor. E nós, o que temos feito em nossa passagem por este mundo? Que legado deixaremos? Que marcas deixaremos no coração daqueles com os quais nós convivermos? Esse mesmo Jesus que andou fazendo bem, que deu a sua vida por nós e que foi assunto aos céus, agora se faz representar neste mundo através de cada um de nós. O nosso desafio é que sejamos uma extensão da sua vida, que onde pusermos a planta dos nossos pés, aquele lugar seja tido por santo. Não há em toda a criação um único centímetro quadrado que não possa ser ressignificado através da presença de Deus em nós. Por isso, o meu desafio a você é que você seja uma extensão da encarnação de Cristo, que Cristo viva através de você a vida que você, por si mesmo, não é capaz de viver. Ele passou por aqui, mas deseja fixar residência em você. Ele não tem casa de veraneio, ele não nos visita vez ou outra, ele veio para ficar. E é através de nós, a sua igreja, que a sua presença se mantém neste mundo. Ele não está fora, ele não está ausente, ele vive através de nós.